Imagine por um instante se os 12 apóstolos, figuras centrais da fé cristã, tivessem um grupo de WhatsApp. Este vídeo propõe um exercício de imaginação fundamentado nos relatos bíblicos para explorar como seriam as suas conversas. Não se trata de reescrever as Escrituras, mas de usar uma linguagem moderna para nos conectarmos de forma mais profunda com a humanidade, os medos e as esperanças desses homens extraordinários. Este tema é relevante porque, ao trazer os apóstolos para um contexto familiar, quebramos a barreira do tempo e da santificação excessiva. Você consegue perceber que eles eram pessoas com dúvidas, ansiedades e conflitos, assim como nós. Essa humanização nos ajuda a compreender que a fé não exige perfeição, mas sim coragem e disposição, tornando suas jornadas inspiradoras e muito mais acessíveis para os nossos desafios atuais. Neste vídeo, vamos explorar o cenário político e social daquela época para entender as pressões que eles enfrentavam. Analisaremos as personalidades distintas de figuras como Pedro, João e Tomé, com base nos evangelhos, para imaginar suas reações em momentos cruciais. Se essa reflexão honesta e profunda sobre a fé te interessa, considere se inscrever para acompanhar nossa jornada de conhecimento e crescimento espiritual juntos. Meu nome é Josi Valentino e sou um apaixonado estudante das narrativas bíblicas e da sua aplicação em nosso cotidiano. Meu objetivo aqui não é ditar doutrinas, mas criar um espaço para reflexão e diálogo, onde possamos usar a criatividade e o estudo para fortalecer nossa conexão com Deus. Acredito que olhar para o passado com novas ferramentas nos ajuda a iluminar o presente de maneira única. Para visualizar realisticamente essas conversas, primeiro precisamos mergulhar no mundo em que eles viviam. Um mundo sem a tecnologia que temos hoje, governado por um império opressor e marcado por intensas expectativas messiânicas. Compreender esse cenário é o primeiro passo para dar vida às mensagens que eles poderiam ter trocado, cheias de urgência, medo e uma fé que estava prestes a ser testada. Os apóstolos viviam sob o domínio do Império Romano, uma realidade de impostos pesados e opressão militar. Ao mesmo tempo, a Judéia era um caldeirão de tensões religiosas, com grupos como os fariseus e saduceus disputando a interpretação da lei. Nesse ambiente volátil, seguir um mestre que se declarava o Filho de Deus não era apenas uma escolha espiritual, mas um ato de enorme risco político e social. É fundamental entender o que significava ser um discípulo naquela cultura. Não era como ser um aluno em uma sala de aula. Significava abandonar sua antiga vida, sua profissão e sua família para seguir o mestre em tempo integral, aprendendo com seu exemplo a cada instante. Era um compromisso total, uma imersão em uma nova forma de ver e viver o mundo, baseada em ensinamentos radicais de amor e perdão. Dentro do próprio grupo, existiam perspectivas muito diferentes. Imagine Simão, o Zelote, que pertencia a um grupo revolucionário que lutava contra Roma, conversando com Mateus, um cobrador de impostos que trabalhava para o sistema opressor. A presença de ambos no mesmo círculo, unidos por Jesus, mostra o poder unificador da mensagem de Cristo, capaz de transcender as mais profundas divisões humanas e políticas daquela sociedade. Pense no grupo dos apóstolos como uma startup inovadora, com uma missão revolucionária: transformar o coração da humanidade. Jesus era o CEO com uma visão disruptiva, e eles eram a equipe central, responsável por levar essa mensagem adiante. A comunicação entre eles não era um luxo, mas uma ferramenta essencial para a sobrevivência da missão, especialmente quando enfrentavam a desconfiança e a perseguição de todos os lados. Com esse cenário de alta pressão estabelecido, imagine o momento mais crítico de todos, a prisão de Jesus. O líder foi capturado, a esperança parece perdida e o medo se instala.
O que eles diriam uns aos outros em um canal de comunicação privado, longe dos ouvidos da multidão? É nesse ponto que a fragilidade humana deles se torna mais evidente e a nossa reflexão começa. Vamos entrar no hipotético grupo Discípulos de Cristo, na noite da prisão. As mensagens refletiriam as personalidades descritas nos evangelhos. Pedro, sempre impulsivo, enviaria mensagens agitadas e cheias de culpa. João, o discípulo amado, tentaria acalmar os ânimos e manter o foco. E Tomé, o pragmático, já estaria questionando a viabilidade de continuar a missão, expondo a dúvida que todos sentiam, mas não ousavam admitir. Poderíamos visualizar o chat da seguinte forma. Pedro digitaria: "Eu falhei. Jurei que morreria por ele e o neguei. Não consigo me perdoar." Em seguida, João responderia: "Pedro, respire. Ele nos avisou que seria assim. A dor é grande, mas não podemos nos dispersar agora. Precisamos nos lembrar de suas palavras." A tensão entre o desespero humano e a fé vacilante seria palpável em cada mensagem trocada. As variações tornariam tudo ainda mais rico. Imagine Maria Madalena no grupo, enviando mensagens de fé resiliente, lembrando a todos dos milagres que testemunharam. Ou as mensagens de André, sempre focado em soluções práticas, perguntando sobre um ponto de encontro seguro. Qual dos apóstolos você acha que enviaria mais áudios longos, tentando processar tudo em voz alta? Deixe sua opinião nos comentários. É crucial reforçar as limitações deste exercício. Estas conversas são uma ferramenta de empatia, não um documento histórico ou teológico. Nossa fonte para construir essas personalidades são os relatos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O objetivo é usar uma linguagem contemporânea para sentir o peso das suas decisões, a profundidade de sua lealdade e a realidade avassaladora de seu medo. Essa especulação nos leva a uma conexão interessante com o presente. Hoje, o uso de inteligência artificial e a Bíblia permite análises textuais profundas, identificando padrões de linguagem e temas recorrentes para cada personagem bíblico. Como essa tecnologia poderia nos ajudar a refinar nossa compreensão sobre a dinâmica desse grupo e a forma como eles se comunicavam, tornando nossa imaginação ainda mais fundamentada nos textos sagrados. Aprofundando o uso da tecnologia, a inteligência artificial pode atuar como uma poderosa ferramenta de estudo bíblico. Algoritmos podem analisar todas as falas de um apóstolo registradas nas Escrituras, identificando seu vocabulário mais frequente, o tom emocional de suas palavras e suas preocupações centrais. Isso nos permite construir perfis de personalidade mais robustos, servindo de base para uma simulação mais rica e textualmente fiel de suas interações. Por exemplo, uma análise de IA poderia confirmar que Pedro usa verbos de ação e declarações impulsivas com mais frequência, enquanto João utiliza uma linguagem focada em conceitos como amor, luz e permanência. Essa distinção nos daria pistas valiosas sobre o estilo de suas mensagens. A IA não cria fé, mas pode oferecer uma lente fascinante para examinar as Escrituras, revelando camadas de significado sobre a psicologia dos personagens. Agora, imagine a explosão de notificações no grupo após os primeiros relatos da ressurreição. As mensagens de Maria Madalena. "Eu o vi. Falei com ele. O túmulo está vazio." Seguidas pela resposta cética de Tomé. "Com todo respeito, Maria, precisamos de provas. Não posso acreditar nisso até ver com meus próprios olhos." A transição do luto para a confusão e, finalmente, para uma esperança estonteante, tudo acontecendo em tempo real. Essa perspectiva nos permite ver a dinâmica do grupo de forma muito humana. O visto por último de Judas, que nunca mais ficaria online.
As figurinhas de encorajamento que João talvez criasse com os ensinamentos de Jesus. Pedro talvez saindo do grupo em um momento de vergonha e sendo readicionado por André. Esses detalhes nos conectam com eles como pessoas reais, que enfrentaram o extraordinário com as mesmas emoções que nós. Observar a jornada deles de forma tão próxima, com suas falhas e sua humanidade expostas, nos leva a uma questão prática e pessoal. Se eles, em meio a tanto caos e incerteza, conseguiram manter a chama da fé acesa e levar a mensagem adiante, como podemos nós aplicar essa mesma resiliência e união em nossos próprios grupos e comunidades diante dos desafios do século XXI? O primeiro passo prático para você é começar a ler os evangelhos com um novo olhar. Enxergue os apóstolos não como estátuas de mármore, mas como a equipe de uma jornada incrível. Tente se identificar. Em momentos de crise, você reage como o impulsivo Pedro, o leal João ou o cético Tomé. Reconhecer nossa própria humanidade na história deles é o começo de uma fé mais madura e autêntica. Como recursos adicionais, sugiro o estudo de concordâncias bíblicas que ajudam a rastrear palavras e temas através das Escrituras, e comentários que aprofundam o contexto histórico e cultural da época. Ferramentas online, como o Blue Letter Bible, permitem analisar os termos originais em grego, oferecendo uma compreensão mais profunda das nuances de cada diálogo e da personalidade de cada apóstolo, enriquecendo sua leitura. Seja realista sobre os resultados. Este exercício não vai gerar uma revelação sobrenatural, mas sim construir uma base mais sólida para sua fé. O objetivo é entender que Deus escolheu pessoas comuns, cheias de falhas, para realizar um trabalho extraordinário. Isso serve como um poderoso lembrete de que Ele também pode usar você, com todas as suas imperfeições, para um propósito maior em sua vida. Agora, eu gostaria muito de ouvir a sua perspectiva para enriquecermos esta comunidade. Qual seria a primeira mensagem que você enviaria no grupo dos apóstolos se estivesse lá durante a crucificação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. O diálogo respeitoso nos ajuda a crescer juntos em conhecimento e a fortalecer nossos laços como irmãos na fé, aprendendo uns com os outros. Que esta reflexão nos inspire a ser mais vulneráveis e honestos em nossas próprias comunidades. Que possamos apoiar uns aos outros nas dúvidas, assim como eles precisaram fazer, e celebrar as vitórias da fé. Os apóstolos transformaram o mundo com uma mensagem de esperança. Hoje, a missão continua através de nós, não em pergaminhos, mas nas conversas e atitudes em nossos próprios grupos do dia a dia.